Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui hoje no primeiro encontro aberto do Projeto Matizes, nesse ano de 2022, e agradecer, é claro, a presença da nossa convidada, Priscila Leonel. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Eu sou Antônia Perrone, faço parte do projeto. E antes de iniciar, eu vou fazer a minha descrição como uma maneira de acessibilizar o conteúdo e para as pessoas que assistem a gente depois via YouTube. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma camisa preta, tenho o cabelo preto também, que está preso num coque, e atrás de mim tem uma roda que é a logo do Matizes. E aí, nesse sentido, também eu gostaria de lembrar aos presentes que o Google Meet tem uma ferramenta para legendagem simultânea. É só clicar nos 3 pontinhos e escolher ativar legendas português. E para quem assiste no YouTube depois, também dá para ativar as legendas clicando no CC. Matizes é uma iniciativa de alunos da licenciatura e de licenciados em artes visuais na ECA USP, com a participação de estudantes também dos departamentos de música e artes cênicas. A gente conta com a coordenação geral da professora Sumaya Matar, que está aqui, e a coordenação de produção de Leandro Oliva, que também está conosco. Em 2021, o projeto ele nasceu de uma urgência de tratar questões relativas às diversidades de raça, gênero e sexualidade de uma maneira interseccional aos campos do saber da arte e da educação. Então, através do diálogo com artistas, educadores e pesquisadores. O projeto tem como princípio uma abordagem contra-hegemônica, antirracista e antipatriarcal do conhecimento, buscando escutar e acolher muitas narrativas, múltiplas narrativas, levando em conta, é claro, a pluralidade dos sujeitos que compõem a nossa sociedade. No ano passado, que foi quando a gente começou, Matizes foi fundamentalmente um ciclo de conversas mensais, e neste ano o projeto adquiriu um novo formato. Encontros como esse, que a gente está fazendo agora, nesse modelo de conversa, serão realizados trimestralmente, mas eles serão desdobrados em oficinas práticas, debates, visitas a espaços culturais, entre outros. A ideia é justamente possibilitar um aprofundamento por diferentes meios e caminhos e propostas nos campos de pesquisa e nos saberes de cada convidado. No caso da nossa primeira convidada do ano, Priscila Leonel, a equipe de Matizes visitou e discutiu a exposição Carolina Maria de Jesus, Um Brasil para os Brasileiros, no Instituto Moreira Salles, e preparou esse encontro de hoje, que é aberto ao público. E aí depois, em maio, haverá uma oficina de cerâmica também aberta, ministrada por Priscila, e será o encerramento desse primeiro ciclo. Então, fiquem atentos que logo divulgaremos as datas e abriremos as inscrições. Nosso encontro de hoje vai até às 8h30. Ele será gravado e depois disponibilizado no nosso canal do YouTube. Inclusive, para quem tiver perdido os encontros anteriores, basta ir lá e assistir, se inscrever, que vai ter tudo. E agora eu vou só contar, que esse projeto é uma realização minha, da Beatriz Camargo, Caio Bonifácio, Camila Vasques, Gabriel Ussami, Guilherme Ferreira, Helena Zilberstein, Laura Sapucaia, Letícia Santos, Luísa Latorre e Thaís Sugiyama. E claro, o Leandro, a Sumaya, que já mencionei anteriormente. Toda essa equipe a gente está disponível no chat para qualquer pergunta, inclusive para as perguntas que vocês queiram direcionar à Priscila. E aí também, caso tenha interesse em receber um certificado de participação, a gente vai enviar no chat o formulário para preencher e adquirir o certificado. Mais uma vez, muito obrigada. E eu passo agora a palavra às mediadoras do encontro de hoje, Laura Sapucaia e Luísa Latorre.
Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Luísa, eu vou ser uma mediadora aqui do encontro de hoje, junto com a Laura. Assim como a Antônia, antes de começar a fazer minha descrição, eu sou uma mulher de cabelos longos, castanhos, estou com uma camiseta marrom e também estou com o fundo do nosso logo Matizes. Queria agradecer a presença de todos e também da Priscila, principalmente, e vou começar o nosso encontro apresentando, né, quem é a Priscila, nossa convidada de hoje. A Priscila ela é uma artista, educadora e pesquisadora brasileira, cuja trajetória aborda histórias e narrativas ligadas à sua ascendência afro-indígena, tanto no âmbito da sua prática artística em cerâmica e gravura, quanto em pesquisas acadêmicas e na sua atuação como educadora. A Priscila é graduada em Artes Visuais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde também desenvolveu seu mestrado na linha de mediação cultural e realizou seu doutorado em processos artísticos da cerâmica. Atualmente é pós-doutoranda no CAP, que é o Departamento de Artes Plásticas da USP, e desenvolve o projeto Pedagogia Cerâmica Decolonial, por onde tivemos o prazer de conhecê-la, chamá-la para acompanhar nosso projeto e, enfim, estreitar relações. Como a Antônia comentou, nosso primeiro encontro foi na exposição. A Priscila nos convidou para que, durante essa exposição, a gente pudesse, a partir das nossas próprias histórias de vida, procurar, dentro daquelas muitas outras apresentadas... desculpa, me confundi aqui. Que no nosso primeiro projeto, nosso primeiro encontro, a Priscila nos convidou para que, durante a exposição, a gente procurasse parte de nossas próprias histórias de vida dentro daquelas muitas outras apresentadas nos trabalhos lá expostos. Esse convite foi muito precioso para nós, pensando que, no Projeto Matizes, a gente busca também que as conversas aqui realizadas façam sentido e ecoem nas vivências de quem acompanha nossos encontros. Então, para hoje, a gente gostaria de fazer um convite similar a todos e perguntar também como que a história e os trabalhos e pesquisas da Priscila, que ela vai contar aqui para a gente, também pode falar sobre cada um de nós. Então, com vocês, a Priscila, ela vai fazer uma apresentação para a gente. Olá, boa noite, eu sou a Priscila, é muito bom estar aqui com vocês, é um grande prazer receber esse convite, uma honra conhecer o grupo e poder participar. Eu preparei uma fala de mais ou menos 30 minutos, eu vou me ater ao tempo, mas eu vou mostrar um pouquinho, algumas coisas do meu percurso e deixo também para depois depois vocês olham mais, né, com mais calma. Eu vou tentar não me alongar, estou fazendo um exercício aqui. Eu vou usar um PowerPoint que me ajuda a manter o lugar, mas fiquem aí, conversem comigo, podem perguntar no meio da fala, podem me interromper, escrevam no chat, que assim que eu fechar o PowerPoint eu já vou respondendo, tá bom? Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, Pri, já chegou. Obrigada. Então, eu vou começar essa história. Claro que ela não começa pelo mestrado, mas ele me ajuda a pautar um pouquinho do meu percurso e depois eu posso ir permeando com histórias que vêm antes, né? A narrativa, ela tem esses ires e vires, digamos assim. Então, o meu mestrado, ele tinha esse nome, 40 museus em 40 semanas, e a ideia era visitar um museu por semana
no começo tinham tópicos, por exemplo, museus que tratam sobre a questão do negro, museus que tratam sobre violência, museus que tratam de biologia. Depois, com o passar do tempo, eu fui deixando essas temáticas e fui me preocupando mais em museus que realmente tivessem um educativo e que pudessem receber os grupos, né? Então eu fazia esses agendamentos com o museu e divulgava na internet, e as pessoas iam aparecendo, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. E esse projeto, só voltando um pouquinho, ele aconteceu em 2013 e começo de 2014. Ele não era para ser a pesquisa de mestrado, ele era um projeto que eu desenvolvia para uma amiga, na verdade. Eu queria levá-la ao museu, ela me pediu, e eu fiz um roteiro para levá-la ao museu e resolvemos convidar outras pessoas. Com o fim do projeto, aí ele virou o meu projeto de mestrado, que era estudar como é que foi esse processo, porque eu tinha muitos caderninhos de anotação. Então, a partir da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, ela foi publicada como um livro, que é esse que está aparecendo aqui para vocês. Ele foi premiado na Unesp como a melhor dissertação de 2017, e aí ele foi publicado pela Cultura Acadêmica. Então, aqui tem os relatos, as narrativas, né? E aí, nessa pesquisa, no final dela, eu estava já quase defendendo, quando eu começo a me perguntar, né? E a minha orientadora, ela falava: Priscila, mas que tanto que você quer ir aos museus, né? E eu falava: eu quero levar as pessoas. E ela falava: Priscila, não é isso? Tá querendo ir no museu? Tá querendo companhia? Que negócio é esse, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso, e logo no fim do doutorado, antes da defesa, eu viajei para a Bahia, na cidade onde a minha avó nasceu. Fui com meu pai, a minha mãe, a minha avó é mãe do meu pai, né? É a parte negra da minha família, na Bahia, em Lençóis, na Chapada Diamantina. E aí foi lá que meu mundo virou de cabeça para baixo, né? E eu comecei a me dar conta que talvez o que eu estivesse procurando nos museus era um pouco da minha história. E depois de visitar esses 40 museus, eu não tinha encontrado esse ponto de conexão, essa ligação. E aí comecei a me fazer essas perguntas, né? Me coloquei em xeque. Por que o museu é tão importante, então? Qual a importância de acessar e se reconhecer nesses espaços museais, né? E eu sou professora do curso de museologia. Imagina a crise, né? De alguém que se vê num lugar que não tem a sua história. Aqui, gente, é a viagem à Bahia. Essa aqui é a casa onde a minha avó nasceu. A casa ainda está lá, ainda é da família. Tem um irmão da minha avó que mora nessa casa. E aqui é o sítio da minha família lá. E por coincidência ou não, é um sítio que tem argila. Então eu me deparo com argila lá, sendo que eu já trabalhava com argila aqui, né? E aí eu de repente encontrei também esse ponto de conexão que eu não fazia ideia que pudesse haver, né? Então foi um bônus da viagem encontrar mais esse pedacinho da minha ancestralidade. Então eu volto, né? E aí eu começo a produzir loucamente. Eu produzia em cerâmica já. Essa daqui é a minha avó. Eu não contei para vocês, mas eu fui à Bahia logo que a minha avó faleceu. A minha avó faleceu em 2015 e eu fiz essa boneca logo que ela faleceu e deixei ela secando, né? Ela ficou um tempo guardada, secando. E quando eu voltei da viagem, eu resolvi queimar a peça e fazer a exposição. Então, nessa exposição tinha uma sala, eram várias salas, né? E uma das salas da exposição era a casa da minha avó, o museu da minha avó. Porque eu fiquei sentindo que faltava esse museu na cidade de São Paulo. Então, eu fiz algumas produções, né, não só em cerâmica, mas tinha bordado, tinha essa peça que é uma instalação em cima de um vestido da minha avó, que quem está fazendo a disciplina de história
do ensino de arte conhece o vestido original, de onde saiu esse vestido, e eu costurei o vestido com grampos, porque a minha avó usava os grampinhos na cabeça, né? E isso tem todo um significado simbólico desse cabelo que precisa ser preso, né? Esse cabelo que nunca pode estar solto. Eu nunca vi a minha avó de cabelo solto. Então, fala desse lugar também, né? Fala desse lugar, desse nosso corpo, desse corpo negro que se esconde também. Então, começam aí algumas reflexões. Eu volto dessa viagem cheia dessas reflexões de por que eu não tinha estudado nada sobre arte afro-brasileira na graduação e tinha passado o mestrado inteiro também sem ter acesso a nada nesse sentido. Não conhecia outros artistas, eu realmente estava fechada em um mundo que não se falava sobre artistas negros, sobre arte afro-brasileira, nem sobre arte africana. Eram mundos separados, né? Então, essa exposição se chamava Mágoa. Mágoa vem da palavra má-água, água parada. E foi quando eu comecei a me dar conta dessa água parada que tinha dentro de mim e que muitas das minhas produções falavam sobre isso também, sobre aspectos do racismo, cenas pontuais de racismo aqui e ali, que eu antes não tinha me dado conta de que eram situações de racismo. A gente demora, inclusive, para se perceber nesse lugar, né? A gente se considera, o Frantz Fanon, ele fala sobre isso no livro Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Ele fala que a gente se acha normal, igual a todo mundo, e de repente o mundo vai te colocando nesse lugar de uma pessoa negra como se isso fosse um lugar inferior. E a gente demora para se dar conta de que isso está acontecendo, né? Então, eu imaginava que alguns desprezos e algumas situações de humilhação aconteciam por outras razões. Demorei para entender que era por conta da minha cor. Então, começa aqui essa curiosidade, esse aguçamento. E eu estava no fim do meu mestrado. E aí eu tenho que partir para um novo lugar de pesquisa. Eu já terminei o mestrado querendo começar mais pesquisas. Uma produção também que realizei nesse momento foi um site, eu chamo de uma arte digital, né? Eu construí um site que se chamava Museu Casa da Minha Avó, onde tem aspectos, fotos, construções, produções artísticas dessa viagem à Bahia. Essa aqui é uma foto da sala daquela casa da minha avó que vocês viram, e essa aqui é a foto da mãe da minha avó. E enfim, é um encontro, né, nesse lugar. Eu fico sempre brincando, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Museu da Casa Brasileira e eu definitivamente não conheço essa casa brasileira, não é a casa brasileira que eu conheço, mas aqui tem um pouquinho da casa brasileira que eu gostaria de ver nos museus, né? Um pouco mais da minha história. E nesse site eu convidei algumas outras artistas a falarem, eu entrevistei outras artistas, tem a gravação em áudio delas contando sobre as suas avós, artistas negras falando sobre as suas avós e como elas veem a presença dessas avós permeando a sua produção artística. E aí eu parto para o doutorado para continuar essa pesquisa, ou melhor, né, para começar uma pesquisa sobre as questões negras que eu ainda não tinha conhecimento. Eu acho importante ressaltar isso, né, aqui com vocês, uma vez que me formo numa universidade pública e passo tantos anos da minha vida sem ter esse conhecimento. Eu sinto que eu demorei para conseguir alcançar esse conhecimento. Então, eu peço licença para ler para vocês aqui muito rapidamente. Essa daqui é a dedicatória da minha tese. E eu falo assim: mãe e pai, primeira terra firme que encontrei. Minhas avós e bisavós, materna e paterna, raízes da árvore que me tornei. Meu marido, motivador, fertilizante desta árvore. Irmão, meu exemplo de protocooperação, uma relação interespecífica harmônica. As minhas orientadoras,
exemplos de árvores frondosas. A professora Regiane Coutinho, minha orientadora de mestrado, que me ajudou a ver o tanto que eu buscava nos museus, a minha história. A professora Lada Dalglish, minha orientadora de doutorado, que me ouviu com paciência e sustentou a minha jornada até a cerâmica africana para descobrir que o que eu buscava estava bem aqui, dentro de mim, mas que precisava da força da ancestralidade para se assumir. E aproveito para agradecer a professora Sumaia, que tem me abraçado na pesquisa, abraçado as minhas ideias, vai estar aqui logo mais. Bom, as minhas pesquisas têm percorrido o caminho da ancestralidade, do feminino e da cultura familiar, como pontos de imagem mesmo, lugares onde a gente pode buscar referências para a produção da minha obra. Então, esses lugares se apresentam como lugares de memória. Eu não vou ler, gente, que eu sei que o nosso tempo aqui ele é curto, mas esse texto ele fala a argila, ela é uma terra que demora muito tempo para se construir. São centenas de anos que ela passa ali se modificando naquele solo. E ela veio de uma terra longe, uma poeirinha que se assenta naquele solo. E eu faço uma comparação com a diáspora africana chegando em outros territórios e demora muito tempo, né, durante a colonização, sendo esmagada e quieta ali nesse território, mas que quando esse barro está pronto, ele tem muita potência. E eu acho que esse momento é um momento que essa argila está pronta com potência para a gente fazer muita coisa, né? Então eu faço aqui uma pequena metáfora. Então, nessa pesquisa do doutorado, eu faço um mergulho nos 3 principais lugares onde houve produção cerâmica na África. A África tem muitos lugares, é um continente imenso com muitas produções cerâmicas, mas eu peguei alguns específicos, principalmente de onde vieram escravizados para o Brasil, que seria o Golfo do Benin, Angola, aqui embaixo, e Moçambique. Então, eu foquei nesses 3 lugares na minha pesquisa, então há esse recorte. E aí eu trouxe algumas imagens só para ilustrar um pouquinho dessa produção. São imagens já do século XX, pós-colonização, de alguns pesquisadores que viajaram para lá, e eu trago essas imagens para ilustrar o trabalho, um pouquinho do que a gente está conversando. Fazer esse olhar para a cerâmica africana para entender um pouco da produção cerâmica que se faz no Brasil, que é o meu campo de trabalho principal dentro da arte. Um pouquinho, né, algumas imagens. Eu tinha colocado muitas, mas eu sabia que não ia dar tempo. E eu trouxe uma frase da Rosana Paulino, que é outra artista negra que me inspira muito, paulistana, que ela fala: defendi para mim um criar que dialoga com a arte e com valores populares, um risco diante da contemporaneidade. Levou-me, entretanto, a uma compreensão maior do que seja a arte e o seu papel na minha vida. Então, eu acredito que esse é um lugar da arte, um outro lugar, né? É um convite para pensarmos outros lugares da arte, outras moradas, outras formas de se produzir, de se pensar e de se viver a arte. Eu trouxe algumas imagens do meu trabalho, caso tenha alguém aí que ainda não conheça, né? Então eu trouxe algumas imagens. Normalmente são bonecas, eu não vou me ater a falar muito delas, são cerâmicas, são todas de cerâmica. Eu tenho algumas produções em fotografia e trabalho também com performance, principalmente no tocante às questões de cura, com relação ao racismo e puxando para esse lugar da ancestralidade e também um pouquinho entrando nas religiões de matriz africana, né? Uma tentativa de criar esse lugar de conexão. Essa peça se chama Vestido de Nanã e ela é um híbrido já entre o crochê e a cerâmica. E só para pontuar, esse crochê ele foi feito junto com a minha mãe. Tem partes que foi a minha mãe que fez, partes que fui eu, e também algumas partes que são industrializadas, porque eu começo a falar um pouquinho sobre essa obra que
que é o crochê, que foi tão banalizado e que era um momento de construção conjunta, de sentar junto, de conversar, e que a gente tem perdido. Aqui essa obra que foi exposta na Casa de Vidro Lina Bubardi, em São Paulo. Aqui uma performance, onde eu falo tons de argila, tons de pele. Então eu faço uma metáfora também das cores da argila para os tons de pele. É um vídeo arte, ele está gravado. E aí eu queria mostrar para vocês alguns outros artistas contemporâneos que trabalham com a cerâmica e que me inspiraram muito. Eu não chegaria onde eu cheguei sozinha, se não tivessem outros que vieram antes ou que andassem em paralelo, onde eu pudesse também me apoiar. Então, eu digo que é muito importante mostrar essas referências. Poxa vida, cortou um pedacinho aqui, eu peço desculpas. Essa aqui é a capa da minha tese de doutorado aqui do lado. E eu fiz uma pesquisa imensa sobre exposições desde a década de 50, exposições com artistas negros, né? Para poder também olhar para esse lugar, onde estão esses artistas, encontrar esses artistas. E aí mostro um pouquinho sobre isso. E aí eu chego no pós-doutorado, que estou fazendo agora na ECA, que tem por temática a pedagogia cerâmica decolonial, que ele parte... Principalmente, ele nasceu de um anseio, porque eu dou aula na Unesp, na FAAC, que é a Faculdade de Artes, lá de Bauru. Eu dou aula no curso de Artes Visuais desde 2019 e dei aulas de cerâmica, fundamento, cerâmica contemporânea, técnicas de reprodução em gravura e outras técnicas. E foi nesse lugar também que eu comecei a pensar na possibilidade de se construir uma outra universidade. Já que estamos preparando professores que estarão na sala de aula, pensar que a aula tem que ser modificada. Eu não tive essas referências, mas eu gostaria que meus alunos tivessem. Então, a minha pesquisa ela tem caminhado para tentar construir e pensar o que pode ser essa aula. Eu trouxe aqui, isso aqui foi a nossa visita lá na exposição da Carolina Maria de Jesus, que já era um começo aí dessas ações que eu tenho atuado junto com a professora Sumaia. E trouxe essa frase da Lélia Gonzalez: vamos ser os sujeitos do nosso próprio discurso. Esse lugar é importante, né? São pessoas negras construindo arte, são pessoas negras pesquisando e são pessoas negras falando sobre a sua arte, falando sobre a sua pesquisa e ensinando dentro da universidade. E aqui eu trouxe um pouquinho, né, do que eu tenho vivido, para fechar, do que eu tenho vivido, de como eu penso esse jeito de fazer e construir uma aula de cerâmica, onde a gente para de ser só o colonizado e viver apenas a cultura do colonizador e tentar buscar as nossas raízes ancestrais. A gente já tem na nossa vida, mas é olhar para elas também como conhecimento dentro da universidade, dentro do processo de construção cerâmica. Bom, finalizo aqui, que eu acho que eu não sei se eu passei um pouquinho do meu tempo, mas tentei seguir a risca. Agradeço demais pela oportunidade. É bom estar aqui, estou aberta para perguntas. Obrigada. Boa noite, Pri. Nossa, muito obrigada. É muita informação interessante, muita pesquisa interessante, extremamente relevante também. Bem, antes de eu abrir as perguntas, eu vou só fazer minha apresentação e audiodescrição. Eu sou a Laura Sapucaia, eu estou dividindo a mediação com a Luísa. Eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado, que está preso para trás, uma regata preta e um óculos vermelho redondo. E atrás de mim está o logo do Projeto Matices também. Bem, Pri, eu acho que eu vou começar perguntando sobre o museu da casa da sua avó. É muito curioso, de certa forma não muito surpreendente, né? Você não ter encontrado a sua história em nenhum desses museus, que de certa forma foram criados em cima de um modelo que era colonial. E eu acho que é muito importante esse trabalho que você desenvolveu de criar um museu com a sua história. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como falar da sua história pessoal ressoa na história coletiva.
E também, porque o museu é um espaço de reflexão também, e quais reflexões são renegadas a pessoas que não têm suas histórias no museu? Bom, vamos lá. Obrigada, Laura, pela pergunta. Eu vou aproveitar, gente, peço desculpas, não fiz minha descrição. Eu sou uma mulher negra, cabelos curtos, raspadinho, óculos branco, tô de blusa branca, numa cadeira branca, com uma echarpe azul, e atrás de mim tem livros e uma outra parte tem um armário preto, escuro. Acho que é isso. Bom, vou responder a pergunta. É muito importante, né? A gente tem falado bastante da Ecléa Bose, né, Laura? E é importante a gente falar sobre isso para que a minha tese de doutorado não caísse nesse lugar de falar sobre a minha vida, né? Por mais que eu goste de mim mesma, acho que não é tão relevante fazer uma tese sobre isso. Mas isso leva a gente para um lugar de conflito mesmo, né? Poxa, mas eu vou ficar falando de mim, né? Mas é que não é falando de mim, é falando de tantas como eu penso sempre nas minhas primas, eu falo isso, eu tenho 18 primas, e a gente tem todas quase a mesma idade, e eu sou a única que entrou na universidade pública. Eu tenho mais 3 primas que conseguiram fazer pedagogia numa universidade particular. Eu sou a única que conseguiu fazer o que era o meu desejo, que era fazer artes, né? Para as pessoas de classe mais baixa, isso é muito difícil, a gente poder ir para a universidade e fazer o que a gente tem desejo, né? E não só uma coisa para atender o mercado. Então, eu acho que estar nesse lugar é poder falar da minha história, mas de tantas outras mulheres negras que não tiveram a sua história representada, mas que passaram pelas mesmas questões que eu. Tanto fora da universidade como dentro da universidade, né? Quantas mulheres negras tinham na universidade e passaram pelas mesmas questões que eu, nas escolas por onde eu estudei, quantas mulheres e homens negros tinham nessas salas e aí eu fico pensando que muitas dessas coisas vividas, elas são vividas por muitas pessoas e elas ficam no lugar de apagamento. Então, poder falar da minha história e ter quem escute a minha história, né? Ter essa escuta é um lugar muito importante. É um lugar da gente poder dizer que essa história, ela é importante. Eu sempre penso nisso. A população negra é 56% da população do Brasil. Como pode as nossas histórias não estarem no livro de arte, não estarem no livro de história, mal estarem no livro de geografia, né? Elas entram no lugar da geografia política ali para falar das questões de problemas sociais, né? Então, eu acho importante que esses lugares sejam também demarcados. Gostaria eu que no futuro isso não fosse necessário, que tivéssemos muito mais pessoas contando as suas histórias, né? Tem uma artista que chama Juliana dos Santos, ela se formou comigo na Unesp, é uma artista que está em muitas exposições, né? Talvez vocês conheçam, e ela fez uma exposição no Paço das Artes que se chamava Sobre o Azul, sobre aquilo que não me deixam falar, porque ela é uma artista que queria só falar sobre o azul, mas o tempo todo ela é lembrada que ela é uma mulher negra e ela tem que falar sobre o racismo na obra de arte dela também, né? Não que ela não queira falar sobre isso, mas é que ela não pode, ela não tem autorização só para falar sobre o azul como um outro artista qualquer, né? Então também se faz importante como um lugar político esse lugar, de defender um espaço, defender uma voz e falar pelas outras pessoas que não puderam falar ainda. É isso, acho que responde, Laura. Não sei se eu fiquei devendo a segunda pergunta, talvez. Se você quiser perguntar de novo, eu respondo. Sim, eu acho que a primeira respondeu bastante. Eu acho que a segunda pergunta vai muito nessa linha também, né? De se não se tem sua história no museu, quais reflexões são negadas a você? Boa pergunta, Laura. Olha, eu, durante muito tempo, fui uma militante dos museus, sabe? Eu queria levar todo mundo, porque eu achava que no museu era o lugar mais incrível que existia. Era o lugar onde a gente conseguia pensar sobre a gente.
pensar sobre a nossa vida, né? Então, lá a gente fala, né, o John Dewey, ele fala sobre a experiência. O museu, ele dá para a gente a chance, como um disparador da experiência, aonde a gente se transforma, porque a gente pensa, né, sobre a gente, sobre a nossa história. E tem uma coisinha lá que, de repente, muda o nosso olhar e faz a gente pensar. E eu fico pensando que muitas pessoas vão ao museu e não se reconhecem naquele lugar. E por isso elas se sentem afastadas, tipo o Museu da Casa Brasileira. E que lugar é esse? Que casa é essa? Casa de quem? Peraí, né? Então, assim como tantos outros museus, mas eu acho importante dizer que essas pessoas dessas casas, elas podem não ter a ver com a minha vida diretamente, mas elas têm a ver com a vida da cidade de São Paulo, elas têm a ver com o fato de que elas moravam num bairro de elite e que a minha família morava num bairro de periferia. Então, de alguma forma, elas eram donas de grandes fábricas, então, de alguma forma, as nossas histórias estão cruzadas, sabe? Então, eu penso que mesmo que a história da minha avó, especificamente, não esteja nos museus, os museus, eles estão ali mostrando pra gente o outro lado da história, mas que o outro lado da história também precisa estar, talvez em outros museus, né? A gente sempre fala do Museu Afro-Brasil, que é um representante, né? Mas olha que engraçado, vou contar para vocês, eu não me via no Museu Afro-Brasil, até eu ter um conhecimento maior sobre a arte africana, eu não, enquanto, sei lá, mulher parda, que é o que está na minha certidão de nascimento, eu não conseguia ver essa conexão entre a minha vida, a vida das minhas tias, a vida da minha avó e aquilo que estava no Museu Afro-Brasil. Para vocês terem ideia desse distanciamento que é feito sobre a gente mesmo, sobre o olhar que a gente tem sobre a gente. Então, negligenciar a nossa própria história, nos livros de história, nos livros de arte, é tirar da gente a possibilidade de sonhar com outras possibilidades de futuro, pensar outras possibilidades para a gente, e para o mundo, né? Para as nossas gerações. Não é uma pessoa só, é muita gente, né, envolvida. Eu penso nas escolas públicas, por exemplo, né? É muita gente parda ocupando esses espaços e sem a sua história sendo falada pelos professores, né? Então, interfere muito quando a gente não se vê, porque você fica querendo assumir o que é do outro, você fica querendo ser o outro, você fica querendo alisar o seu cabelo, né? Você fica achando que a história europeia é a sua história, né? Então, causa um distanciamento da gente mesmo. E a pior coisa que pode existir é a gente estar longe da gente, longe dos nossos sonhos, longe de quem a gente é e daquilo que a gente pode ser. Acho que é isso. Oi. Oi, gente, eu vou ler aqui e aproveitando para comentar que quem está assistindo e quiser também participar da conversa, mandar perguntas, igual o Caio mandou aqui, que eu vou aproveitar a reflexão dele para fazer a minha de agora, mas vocês estão super livres de levantar a mãozinha, falar aqui no chat que quer falar, a gente abre a fala também. Mas, então, o Caio comentou aqui, é uma coisa que eu estava pensando antes das nossas reuniões, que no ano passado a gente recebeu a Amanda Carneiro, né, que ela trabalha na curadoria do MASP também. Também não, você não trabalha, mas ela trabalha com museus, né, nesse meio. E ela fez várias reflexões sobre as origens coloniais e colonialistas do museu. E, se não me engano, ela falou que tem uma coisa que sempre vai ser impossível, né, descolonizar completamente o museu pela natureza dele mesmo. E o Caio completou a reflexão dele falando que, pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua pedagogia cerâmica decolonial, o que seria isso, mas eu acho que o que teria mais a ver com o que estamos falando agora é estender essa reflexão decolonial sobre os museus, pensando se dá para ter esse museu decolonial. E o que eu e a Laura tínhamos pensado de perguntar também nessa linha que escreveu assim: qual que é esse tipo de espaço que as manifestações de matriz africana, em especial nas práticas de cerâmica, deveriam ocupar dentro do museu? Ficou um pouco confuso? Se quiser, posso tentar reformular.
É que foram muitas perguntas que eu acho que elas fizeram sentido ao mesmo tempo, assim, mas eu acho que é um pouco pensar nesse espaço do museu e do quanto que ele pode ser decolonial e aonde que a cerâmica africana se encontra no meio disso. Mais claro. Bom, vamos lá. Estão super interligadas mesmo. Obrigada, Caio, pela pergunta. Estou vendo aqui no chat. Obrigada, Luísa, por ter feito essa amarrada, né? Tudo bem bonitinho. Eu vou tentar responder. Acho que é possível, sim, um museu decolonial. Até porque, se a gente for pensar a decolonial para o museu, é a gente pensar nesse mundo pós-colonização e o que a gente constrói pós-colonização. O Caio falou que travou para todo mundo. Eita, bebê. Sim, deu uma travadinha no início da sua fala. Vou voltar. Tá dando para me entender bem? Agora tá sim. Tá, obrigada, desculpa, gente. Então, eu estava falando, é possível um museu decolonial? Sim, porque aí a gente parte da palavra decolonial, que daí a gente já pensa nisso para cerâmica também. Por quê? Pensar o decolonial é pensar pós-colonização, né? E aí não daria para ser descolonização tudo que a gente viveu depois, mas é o que a gente consegue construir depois de todo esse massacre, depois de todo esse apagamento. O museu, ele existe nesse mundo que a gente está hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Então, o museu ele existe nesse mundo que a gente está. O museu é uma invenção europeia e a gente tem muitos museus. O que fazer? Né? Acabar com os museus, né? Porque essa ideia não serve? Não, eles estão aqui com um aparelho cultural, né? Com muitos bancados pelo Estado. Então, como é que a gente transforma essa instituição cultural em algo que seja a favor da nossa sociedade, né? Então, seria pensar numa história a partir disso que a gente já viveu. Então, é ampliar a possibilidade do que é o museu. Até então, que é uma história branca, uma história de elite. Muitas vezes, né, nas cidades pequenas, é um museu que conta a história dos prefeitos, né, daquela cidade. Não conta de mais ninguém da cidade. Então, poxa, eu acho que pensar em decolonial é pensar quem vivia naquela cidade antes dela virar aquela cidade, né? E quando ela foi virando a cidade, e as outras pessoas que estão ali, que vieram, que se mudaram para cá, trazer a história dessas pessoas também. Isso, né? Travando. Travou. Gente, o Travou que um está pouquinho. acontecendo? Espera só um minutinho. Gente, eu medi aqui a internet da minha casa e ela realmente está instável. Tudo bem para vocês se eu entrar pelo celular? Tudo bem.
vocês estão me vendo aí. Eu vou sair da outra reunião, tá? Para não ficar chatinho. Tudo bem aí? Tá dando para ver? Legal. Nossa, eu vi que vocês escreveram aí sobre o Museu do Bacurau. Gente, é isso. Para mim, esse é o melhor exemplo. Eu sou louca por aquele Museu do Bacurau. Porque é a gente pensar o museu como outras possibilidades de ser. E aquele museu representa aquela população, né? De uma outra forma ali, não só mostrando coisinhas. Ele é um museu vivo, né? Mas, enfim, voltando, eu penso, tem um livro que fala sobre, ele chama O Negro no Museu. Ele não está aqui à mão, mas eu posso mandar a foto para vocês depois. Tem um pesquisador que ele fez uma pesquisa em vários museus do Brasil, tentando ver quantas peças ele encontrava sobre coisas de matriz africana nos museus. Acho que isso responde à pergunta da Luísa. Coube em um livro. O que mostra que não é muita coisa, né? Que ele fez naquela época, se eu não me engano, é um livro dos anos 2000. E me chamou muito a atenção o fato de que tínhamos pouquíssimos artefatos, e normalmente esses artefatos da cultura afro-brasileira, eles ficam nesse lugar da coisa exótica, do étnico, né? Então, quando você fala do que espaço esses objetos ou essa história ocupa nos museus, normalmente tem sido um espaço menor, né? Frente à história oficial, tem esse pedacinho aqui da história afro, né? Como se fosse algo à parte, né? Então, acho que é importante a gente repensar esse lugar à parte que tem sido colocado e tentar colocar tudo numa mesma linha, num pé de igualdade, são histórias iguais. Talvez com o mesmo peso, digamos assim, né? Então, aqui na sala, por exemplo, a gente tem pessoas orientais, pessoas com ascendência africana, pessoas brancas, e a gente poderia ter um Brasil, talvez, com conhecimentos iguais sobre todas as culturas e ancestralidades, né? Enfim, pensando em todos os povos que se mudaram para cá. Então, quando eu penso cerâmica decolonial, a minha ideia, ela é justamente essa. Na universidade, normalmente a gente estuda cerâmica a partir de um viés europeu, que é um patamar, não diria um patamar, eu diria uma estética idealizada do que deve ser a cerâmica, e também aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, nós tivemos uma migração japonesa muito grande, que também direcionou bastante o olhar para a cerâmica, né? Então, a cerâmica japonesa, ela também se tornou uma grande referência do que tem que ser a cerâmica. E aí, a cerâmica indígena, ela quase não é falada, e quando ela é falada nesse lugar do exótico. Que bonitinho que eles fazem ali. Mas é uma cerâmica de baixa qualidade, porque é queimada em baixa. E a cerâmica africana, ela nunca é nem citada. Na pesquisa que eu fiz com vários artistas de várias universidades, da USP, da Unesp, da Unicamp, os artistas da pós-graduação, eles nunca tinham ouvido falar de cerâmica africana, como se na África nunca se tivesse nem produzido cerâmica. Então, eu acho que o que falta dentro de uma ideia de pedagogia cerâmica decolonial seria a gente pensar em todas essas matrizes que compõem o aprendizado de cerâmica, que compõem o nosso olhar sobre a cerâmica, né? A gente tem aí muito de uma cerâmica africana que veio para o Brasil, que foi uma cerâmica quilombola, que se mesclou bastante com uma cerâmica indígena que já se produzia aqui, e que se misturou com uma cerâmica europeia, que se misturou com uma cerâmica japonesa, né? Então a gente tem muitos lugares dessa cerâmica, só que a gente não tem dado o devido peso, né? E o devido cuidado de estudar todas essas histórias para compor um olhar para os nossos estudantes. Então, a minha ideia seria ampliar esse olhar e dessa construção de cerâmica. Pensando numa cerâmica artística, mas também pode ser para uma cerâmica de utilitários, né? Você falou sobre a cerâmica africana no museu. A gente tem Museu Afro na Bahia, que é um museu bastante importante, e o Museu Afro em São Paulo, ele tem algumas peças de cerâmica também que são bastante interessantes e importantes para conhecer um pouco dessa cerâmica africana.
Eu acho que eu te daria essas 2 referências por hora, pensando em cerâmica, mas acho que vale a gente pesquisar mais, viu, Luísa? Obrigada pela pergunta, viu, Luísa e Caio? Não sei se eu respondi. Priscila, antes de encaminhar para a próxima pergunta, eu gostaria apenas de fazer um comentário. Quando eu estava lendo sua tese de doutorado, e, enfim, logo no início você fala, né, dessa pesquisa que você fez, e que pouquíssimas pessoas tinham conhecimento sobre cerâmica ancestral negra, enfim. E eu achei muito bonito quando você propõe que seu doutorado seja lido como se fosse uma visita ao museu. E ainda chama ele de Museu dos Afetos. Eu acho que me deixou muito reflexiva sobre, nossa, essas histórias deveriam estar no museu. Eu acho que, enfim, teve muito esse efeito em mim. Mas, agora, a respeito da pergunta, em um artigo que você escreveu, a partir da sua pesquisa de pós-doutorado, você fala sobre tentar aplicar o conceito de Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos, dentro do ambiente de sala de aula. E, dessa forma, criar uma aula que seja decolonial, porque incentiva seus alunos a se engajarem, enfim, na construção do aprendizado deles. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que isso pode auxiliar na busca pelas ancestralidades e por essas histórias que normalmente não estão no currículo. Priscila, seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Obrigada pela pergunta. É uma coisa que eu aprendi bastante na prática, dando palestras, né, contei durante o doutorado, eu contei a minha história muitas vezes. Fui para muitos congressos e contava a minha história, né, a história da minha produção artística. E quando eu terminava de contar, as pessoas sempre me contavam suas histórias. E elas falavam assim, ai, nossa, você me fez pensar na história da minha família, e aquilo outro. E eu fui reparando que as pessoas que se identificavam com a história que eu contava nem sempre eram pessoas negras. Vieram pessoas, assim, judeus, sabe? Poxa, eu também sinto assim da minha história, eu sei muito pouco. Veio uma pessoa, um alemão, assim, uma pessoa alemã, sabe? Tipo, nossa, realmente, a gente quase não fala da nossa história na nossa casa e tal, uma história tão importante. E eu fui percebendo como rolava essa identificação. Quando a gente começa a contar as nossas histórias, como isso toca as outras pessoas e elas percebem que é importante falar também das suas histórias. E aí eu comecei a levar isso para minha aula, sabe? Eu apresento um pouco da minha história, do meu percurso, da minha produção e convido os alunos a pensarem nas suas histórias. E é um processo difícil, viu, Laura? É um processo doloroso. Olhar para essas histórias, cavucar esses lugares, é um lugar difícil. Mas quando a gente se propõe a fazer isso na companhia de uma grande amiga, que é a Argila, fica ali, vai modelando, né, daquele carinho, as histórias vão surgindo, vão aparecendo, e a gente vai conseguindo dar uma cara para essas histórias. Eu penso também nessa cerâmica como um documento. A cerâmica, ela condensa isso, né? Ela documenta aquilo que às vezes a gente não quer falar, às vezes a gente não quer pronunciar, mas você consegue colocar isso na sua peça. Então, eu fui percebendo com muito cuidado, sabe, ao longo do semestre, como os alunos eles iam se abrindo para trazer um pouco mais das suas histórias, e eles me relataram isso ao final de algumas disciplinas, o como era importante para eles ver a sua história dentro da universidade, e como eles se sentiam muito mais à vontade, por exemplo, na aula de cerâmica, de colocar a música que eles gostavam para tocar, sabe? Então aqui, nesse espaço, eu posso colocar o meu hip hop para tocar enquanto a gente faz cerâmica, porque aqui também é o meu lugar, não é só o lugar do outro, sabe? Então eu sinto que coisas que eles produziam na aula de cerâmica, eles levavam também para a aula de história da arte, para discutir com a professora, né? Peraí, como é que aquele artista que você me apresentou, ele faz cerâmica também? Você nunca me disse? Tem alunos que falam, me senti enganado. Achava que o artista era só um pintor e ele produzia cerâmica também.
sei, né? Então, de repente, eu sinto que a gente vai dando espaço para outras histórias, porque mesmo esses artistas, vou dar um exemplo bem básico, né, como o Miró, o Picasso, que a gente conhece muito pela pintura e que produziram cerâmica, essa cerâmica quase não aparece na história da arte, aparece muito pouco, tem pouco espaço. Então, assim como, é engraçado, né, é uma metáfora boa, assim como a história do negro, ela é bem apagadinha dentro do conhecimento acadêmico, a história da cerâmica também, ela fica sempre no segundo plano, nesse lugar meio apagadinho. E quando a gente dá voz para uma, é como se a gente desse voz para outra também. E não só para essas, mas para tantas outras. Todo mundo vai se sentindo mais confortável, mais à vontade, sabe? Para também trazer suas histórias, escrever seus TCCs sobre as suas histórias também. Então eu fui vendo isso acontecer, sabe? Bom, acho que é isso. Ai, ô Priscila, você falando isso, eu acho que me dá vontade para voltar um pouco e você contar um pouco do seu interesse sobre a argila, porque eu estava lendo o comecinho também, não consegui ler tudo, né? Mas eu estava lendo o comecinho do seu doutorado e você comentou assim numa parte que eu achei muito interessante, comparando o seu interesse com a museologia e com a cerâmica. Aí você falou, de alguma forma, a cerâmica me inspirava e me acolhia de um jeito que passava pela percepção dos sentidos, diferentemente da museologia, que passava pela percepção da razão. E aí eu achei que foi um trechinho muito bonito, assim, de mostrar diferentes tipos de pesquisa e de procurar respostas, né, sobre as próprias histórias, né. E talvez você pudesse pegar esse gancho para contar também um pouco da sua produção e as suas bonequinhas. Obrigada, Luísa. É super engraçado. Enquanto fazia o mestrado, eu passava escrevendo, eu gosto muito de escrever de madrugada em casa, e aí de manhã eu ia para a universidade e ficava no ateliê de cerâmica. Eu falava, o ateliê de cerâmica, ele me roubava. E eu falava, eu devia estar em casa escrevendo. Mas eu estava lá no ateliê de cerâmica produzindo, né? Porque também é como se de alguma forma eu também precisasse desse lugar de acolhimento também, sabe? Até para colocar as ideias em ordem, assim, você precisa desse lugarzinho, assim. Então, eu comecei a fazer as minhas bonecas na graduação em artes e eu era apaixonada por uma artista chamada Jurga Martin, que ela faz crianças. E aí eu era louca pelo trabalho dela e comecei a fazer, ela faz umas crianças de cerâmica, e aí eu comecei a fazer as minhas bem pequenininhas, assim, e eu gostava de pensar na pintura dessas peças, assim, no desgaste, eu produzia os meus englobes, querendo dar aquela estética para a peça, sabe? E aí, nesse processo, eu sentia muito, ele era muito mais um processo de sentir do que de pensar. Nesse momento, eu ainda não estava pensando sobre questões etnorraciais, nada disso, assim. Eu estava num processo muito de imersão mesmo, na produção, na prática, sabe? Então, eu comecei a produzir essas peças e era sempre esse lugar quietinho, sabe? Um lugar meu. Eu ficava no ateliê de sábado, de domingo, os seguranças tinham que me colocar para fora e eu tava lá, sabe, naquele lugar muito, muito íntimo e durante a produção eu ia me lembrando de muitas histórias, assim, então muitas histórias que eu não me lembrava, enquanto eu estava ali mexendo no barro, eu me lembrava dessas histórias. Então eu percebi que as peças, elas também revelavam aspectos de memória meu. Elas traziam à tona essa memória, sabe? Então eu fui percebendo essa ligação com a memória. Aos poucos eu comecei a perceber isso. Mas num primeiro momento eu achava que as peças falavam das minhas memórias apenas.
E depois eu fui percebendo como toda vez que eu fazia uma exposição, as pessoas se viam nas peças. E elas viam e me falavam das histórias delas. Gente, teve uma pessoa uma vez que, no meio da exposição, a mulher começou a chorar, mas chorava desesperadamente. Não é assim, escorreu uma lágrima, sabe? Era chorar, de gritar, assim. E eu fui lá e me aproximei, você não sabia muito bem o que dizer, mas ela se via na peça. Ela dizia que o vestido que a boneca estava usando era um vestido dela, na infância dela, sabe? Então, eu fui percebendo que as minhas produções, elas se conectavam não só com as minhas histórias, mas com as histórias de muitas outras pessoas. E que esse lugar da memória, é isso que você falou, sabe? Alguém comentou agora há pouco, ele é um lugar que transpassa a história de muitas pessoas, né? Não é só a nossa, é como se fosse uma história coletiva que tá ali, sabe? Passando pela peça. Então, eu fui passando pela graduação, pelo mestrado, na minha produção, sem pensar muito nela, mas só produzindo. E aí, quando eu cheguei nesse lugar do doutorado, que eu comecei a ler muito, eu comecei a ler muito sobre as questões do negro, sobre as questões de racismo, sobre as questões afro, conheci muitos autores que discutiam essas questões, é como se eu pudesse olhar para as minhas peças de novo e falar, nossa, estava tudo aqui, é como se eu já tivesse contado para mim, mas não tinha entendido, sabe? Então eu olho para as minhas peças de novo e me reconheço, e reconheço essas outras histórias também, e percebo um pouco mais do que eu estava falando. E aí, a partir desse momento, eu diria para você, mais ou menos 2018, que eu começo a me dar conta desse lugar da minha produção, e essa produção começa a ficar mais consciente. Aí eu começo a ter uma produção já pensando nessas questões. E aí também, que começa também a fazer performances, mas sempre usando o barro, né? Não quero nunca me distanciar desse lugar do barro, da argila, da terra, mas eu acho que é isso, assim. Acho que é. Acho que é isso. Eu vi que alguém comentou alguma coisa no chat, eu vou abrir aqui para ler. Eu adoro esse livro, eu só vi que alguém falou do livro Ponciá Vicência, né, de Conceição Evaristo, Tânia, realmente, engraçado, todo mundo me falava desse livro, sabe, toda vez que eu falava, alguém comentava desse livro, eu falei, não, tem que ler esse livro, e realmente ele é um livro incrível. Acho que deixo também de dica para quem não leu ainda, ele fala da cerâmica também, né. Queria que você começasse a falar, que ela consegue falar excelente sons. Exatamente essas. Eu não sei se eu lembro exatamente desse trecho que você está falando, Tânia, mas eu me vejo bastante naquele livro, e também falo que ele não é um livro nada fácil, né? Assim como Carolina Maria de Jesus, ele é um soco a cada página que você lê, e ele é bem, bem difícil, assim, né? Eu imagino que para quem está lendo, pensando na história de uma outra pessoa, assim, com um certo distanciamento, talvez não seja tanto, mas quando você se vê de uma forma tão dentro, assim, né? Tão próxima, ele é um livro muito duro, né? E você fala... Oi, pode falar. Não, é só... É mais um comentário mesmo, é um livro mais antigo, não é? E ficou um pouco abafado pelo Torto Arado, que tem muito ali, né? Uhum. O que no Torto não tem é essa magia que faz a ancestralidade, a ligação dela com o avô, não é? Como numa cerâmica estaria essa semelhança que ela tinha com o avô, que era uma... Eu acho que é mais isso, né? O que você põe, essa coisa mais mágica, que, claro, tem a ver com a arte, não é? O que a gente põe lá que não está, não é?
Então, é mais nesse sentido, como tem uma finalidade muito ligada à forma como você fala do decolonial, não é? Alguma coisa que me representa, não é? Acho bonito e talvez eu tenha posto até para quem não leu, ler também, porque é um livro que transforma muito a gente, né? E muito simples, né? Um livro gostoso, você pega, vai até o fim rapidamente. Mas era só isso, era só comentar esse resgate, né, da arte como alguma coisa mágica também, né, não só uma coisa racional. Acho que está um pouco lá na forma como ela lida, não é, com isso no livro, né, na relação das gerações com isso. Era mais... e que todo mundo começa a fazer cerâmica, não é? De repente, é o resgate, né? Resgate daquela família que você falou, não vai dar em nada, né? Todo mundo vai se matar, ninguém está... E, de repente, há um resgate por uma expressão de arte que a cerâmica, em geral, representa. Era mais isso. Muito bom te ouvir, Tânia. Obrigada, viu? Ficou bem mais gostoso ainda com você falando. E é isso, a gente gostaria que todo mundo fizesse cerâmica, que todo mundo leia o livro, fica a dica, né, que eu acho que vale muito a pena. Tem um quê de mágico, inexplicável, né? Não sei se dá para explicar, também não gosto muito de ficar entrando nesse lugar. No final do doutorado eu estava muito louca nessa pegada da espiritualidade, do mágico, desse lugar meio sobrenatural, assim. Então comecei a bastante entrar nesse lugar da cura, né, vendo na cerâmica, no fazer cerâmico, nesse mergulho como um processo de cura mesmo. Tentei criar algumas relações com ervas, assim, tentando inclusive buscar uma explicação para isso que é difícil explicar, né? Essa relação mágica desse fazer cerâmica. Puxando um gancho no que a Tânia falou e o que você acabou de falar, eu acho muito interessante também como ao longo da sua tese você fala como se a argila fosse uma terceira personagem ali. Você fala sobre confidenciar segredos para a argila, cuidar da argila. E, enfim, até agora mesmo na sua apresentação você falou, fez um paralelo, né, entre a diáspora africana e a argila. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caráter que ela evoca, de, enfim, ser quase um personagem na produção, e como que ela acrescenta camada, né, porque você fala sobre fazer uma obra que será sentida em camadas. Então, quais camadas o uso da argila intensifica ou, enfim, adiciona? Bacana essa pergunta. É engraçado, às vezes a gente fala coisas que a gente não pensou, né? E aí quando você falou dessa terceira personagem, eu falei, nossa, eu falei isso. Mas eu achei bonito mesmo pensar isso. É minha amiga, né? Vou dar um nome para ela. Porque é como se ela tivesse uma vida própria. É meio estranho a gente falar isso, mas é como se ela tivesse vida própria. Muitas vezes eu pegava o meu caderninho, né, e fazia vários planos, eu passava as outras aulas fazendo projetos do que eu ia fazer quando chegasse na cerâmica. E aí eu chegava lá com todos os meus planos, projetos, ideias, e mexia, e sempre saía uma outra coisa, nunca saía o que eu tinha planejado. Então eu sempre pensava que é como se ela quisesse ser essa outra coisa, né? E eu dava essa liberdade também para ela virar o que ela quisesse virar. Então a argila, ela tem o tempo dela também, sabe? Não adianta você querer fazer no seu tempo, tipo, uma amiga minha vai fazer aniversário no fim de semana, vou fazer uma festa para ela. Isso jamais vai acontecer. Né? Ela tem lá os seus 2 meses de espera, ela tem a queima 1, a queima 2, é o tempo dela. Não adianta você querer apressar. Então ela tem vida própria, ela tem tempo dela, ela está em contínua decomposição, é como se ela fosse uma coisa viva mesmo. Se você larga um pacote de argila fechado embaixo do tanque, por exemplo, ela começa daqui uns meses a ficar toda podre, né? Vai nascendo ali umas plantinhas. Então ela tá viva, ela tá se movendo, tá em decomposição. Então por isso que eu acho que eu falo dela como esse
não é um lugar que eu domino, não sou eu dominando a argila, né? Sou eu me relacionando com ela, vendo a força que eu coloco, até onde eu posso ir, como ela responde. Se eu coloco força demais, ela vai rachar, né? E se eu coloco força de menos, ela mal se move, né? Então é o tempo dela, não pode ter muita água, não pode estar um clima muito calor. Eu vou sentar ao sol e fazer argila. Isso é uma ilusão. A peça começa a rachar, né? Ela começa a esturricar ali, não dá tempo de você fazer. Então, ela tem o tempo dela, ela é esse ser, né? Talvez por isso você tenha me visto falar dessa forma. Eu sempre lido com ela respeitando quem ela é e esse tempo dela. E aí, por isso que, sei lá, por exemplo, se alguém chega aí e fala assim, professora, eu posso fazer a minha peça em clay? A professora quer morrer, né? Como assim? Clay é uma massa plástica, não é argila. Não tem vida nenhuma na clay, né? Como você quer fazer a sua peça? Se a gente justamente está falando de vida pulsando, o meu convite na cerâmica sempre é a gente falar de vida, né? Falar de memórias, trazer isso para uma massa viva, como eu trabalhar aí em clay, né? Eu fico meio, não cabe. E essa semana eu estava dando aula para uma aluna, e aí a gente estava quase nos finalmente da peça. Eu falei, agora a gente precisa abrir o K para poder queimar, vamos marcar a queima. E aí ela falou assim, não, professora, eu acho que eu quero transformar essa minha peça em bronze, porque bronze é muito mais bonito do que argila. Eu fiquei assim, tenho quase vontade de falar para ela, sai do meu ateliê. É claro que eu respeito todas as linguagens artísticas, né, todas as formas de arte, mas eu sou uma apaixonada por esse lugar da transformação, que é o sinônimo da argila, né? Ela está sempre em transformação, ela é esse respeito aos tempos, ela é uma queima longa, a queima mínima dela são 8 horas que eu estou ali do lado do forno, né? Então ela é dedicação, ela é tempo, ela é cuidado, ela é transformação química e física. Então quando eu escolho fazer uma obra de arte em argila, eu estou escolhendo tudo isso também. É uma escolha da materialidade para falar de uma questão. Então, quando eu falo de ancestralidade, que é esse processo de transformação ao longo do tempo, a argila, ela quase que casa com isso, sabe? Ela evoca tudo isso. E a argila me ensinou a evocar tudo isso em mim, antes até de eu começar a me debruçar sobre esse estudo. Então, quando eu falo dessas camadas, é conhecer esses tempos da argila, é conhecer os tipos de argila, né? É conhecer a diferença entre uma terracota laranja e uma porcelana branca, e saber que quando eu escolho a porcelana eu estou escolhendo uma coisa, quando eu escolho a terracota eu estou escolhendo outra, e que são linguagens para falar de coisas diferentes, mas que vai estar subentendida na minha obra. Não adianta eu achar que vai ser a mesma coisa, porque são camadas dentro dessa obra, né? É assim como você fazer uma gravura em metal ou uma gravura em madeira, uma xilogravura, né? São 2 discursos diferentes. Então, eu acho que são também essas camadas, né? Quando eu penso que a cerâmica demorou mais de 100 anos, no mínimo, essa argila, para ela estar pronta para ver na minha mão, é muita história. É a minha história encontrando com a história dessa argila, que já passou por muita coisa. São essas camadas, sabe? A Sumaya fez um comentário aqui no WhatsApp também. Se quiser, posso dar uma sequência. Ela falou, a argila está presente em todos os mitos primais. Na origem do ser humano está a terra e a água. Você acha que o trabalho com argila reaviva naquele ou naquela que faz essa origem comum? Acredito que sim.
mesmo sem querer, é como se a gente se conectasse com toda essa história, sabe? Com toda essa ancestralidade que nem precisa atravessar o Atlântico e ir lá em outro lugar, mas mesmo aqui, nessa terra, com todo mundo que já fez cerâmica um dia, sabe? Tem um livro muito maravilhoso do Levi-Strauss, que se chama A Oleira Ciumenta. E é incrível, porque a Soraya falou agora dos mitos, e ele faz uma pesquisa na América, por toda a América, em vários lugares, assim, é um livro muito, muito antigo, por toda a América, em vários grupos que ele visita. Ele era um antropólogo, Levi-Strauss, então, em vários grupos que ele visita, ele vai vendo esses mitos se repetindo. Então, por exemplo, se você pegar muita argila, a mãe natureza vai ficar brava e as suas peças vão quebrar, sabe? Alguns mitos assim, por exemplo, muitas só mulheres podem fazer argila. Em muitos grupos só mulheres podem mexer com argila, mexer com o barro. Mulher menstruada não pode trabalhar o barro. Então, ele foi vendo esses mitos se repetindo por diversos grupos que nem se conheciam ao longo da América, né? E aí eu penso que talvez a argila evoque em todos esses grupos esse mesmo lugar. Então, mesmo que a gente não se conheça, é como se a gente estivesse se conectando com todas essas histórias, né? E vocês, por exemplo, se um dia mexerem na argila, mesmo que nunca tivessem ouvido falar desses mitos, dessas histórias, vocês também vão criando os seus ritos, sabe? O melhor horário, eu não posso fazer ao sol, eu não posso colocar minha peça no vento. Então a gente vai criando esses ritos que se ligam com essas histórias ancestrais de outras pessoas, né? Que fizeram cerâmica. Eu vou contar uma coisa incrível. Eu tenho uma filha que está no 9º ano, e a professora de artes fez um questionário essa semana, e ela colocou lá assim: peças de cerâmica, elas são arte contemporânea ou são pré-históricas? Tipo, que pergunta absurda é essa? Mas eu acho que ela queria a resposta: são peças pré-históricas, né? E aí eu fiquei, poxa, eu acho que eu tô meio pré-histórica. Mas a questão, né, a brincadeira nisso é que a gente associa as peças de cerâmica com peças ancestrais. Por quê? Elas duram muito, né? Durante a minha tese, eu me aproximei muito dos arqueólogos, muito, muito, muito. Eles foram maravilhosos. As pesquisas dos arqueólogos são incríveis. Por quê? O que eles mais encontram é cerâmica, gente. São peças milenares, né? Então, outras peças, madeira, tecido, balaios, né? Feitos com palha, eles não duram no tempo. Mas a cerâmica dura. Então, de alguma forma, a gente está... quando a gente olha para uma cerâmica, a gente também está ligado com todas essas histórias milenares, né, desses povos lá atrás. De alguma forma tem um simbólico também nosso que está ligado com essas histórias, né? Eu acho que, enfim, já encaminhando um pouquinho para o final, né, já que é quase 8h30, mas falando um pouco dessas histórias que a cerâmica carrega, você comenta que ao produzir bonecas com ela, você inicialmente queria elas longe de você, sentia um certo desconforto de ter elas perto. Eu queria que, não sei, se você comentasse um pouco a respeito de o peso que essas histórias têm na produção, ou a falta delas serem ditas, né, a invisibilização de certas histórias, especialmente ao produzir as bonecas, né, que atualmente é seu principal trabalho, né? É sim, é verdade. Eu acredito que é um processo que está, inclusive, assentando dentro de mim, sabe? No começo realmente era bastante difícil, era muito mais difícil. Hoje em dia, durante a pandemia, eu até coloquei algumas peças minhas aqui dentro de casa, sabe? Ali na sala, assim como quem não quer nada. Mas isso era uma coisa completamente impossível antes, porque eu
olhava para cada uma dessas bonecas e via todo um mundo de histórias e destrates, sabe? Muitas vezes que eu fui destratada. E muitas vezes eu fiz exposições que eu chamava as minhas bonecas de meninas tristes, e teve uma vez uma moça que falou assim: ai, mas eu não tô vendo tristeza nenhuma, eu tô vendo um monte de menina feliz, cansada de tanto brincar. E eu achei muito fofo como ela via suas próprias histórias na peça, né? Eu acho que a obra de arte ela tem isso também. Então, quando eu olhava para as minhas peças, eu via talvez essas minhas histórias, né? Essas histórias tristes, talvez, né? Mas eu penso que talvez as bonecas não falem mais só disso. Tanto, talvez por isso que hoje, talvez mais consciente da minha produção, eu consigo olhar melhor para elas, colocar elas aqui dentro de casa, né, e ter uma relação mais amistosa. Teve uma vez que eu fiz uma boneca e dei de presente para o meu marido e ele colocou ela assim na sala. E eu ficava, parecia um monstro, sabe? Eu ficava olhando assim. Até que um dia eu peguei a boneca e dei de presente para outra pessoa. Eu falei: ai, amor, era uma pessoa tão importante para mim, ela queria tanto. Eu não aguentava olhar para ela, sabe? Era muito difícil. Mas hoje eu penso que talvez fosse isso que eu queria mesmo da minha tese, que ela fosse um processo de cura, sabe? De você olhar para essa história, entender essa história, me entender melhor, entender a sociedade que eu vivo melhor e aí poder me relacionar melhor. Eu acho que houve sim, não diria uma cura total, mas houve sim uma parte de um processo de cura, de entender e encarar melhor a minha produção artística, sabe? Porque, gente, de verdade, cada livro que eu li na minha tese foi muito dolorido. Muito, muito, muito. Você ler sobre essas histórias desse Brasil é muito dolorido. Saber o que aconteceu, sabe, de verdade. Então, quando a gente realmente tem consciência dessa história, a gente precisa passar por um processo de cura para continuar, sabe? E saber que a gente pode construir alguma coisa. Por isso que eu acho que eu chego hoje no pós-doutorado com essa vontade mesmo de construir uma coisa melhor, de construir um processo educativo melhor. Eu acredito muito no mundo melhor, sabe? É isso, obrigada, gente. É muito gostoso de ouvir, Priscila. Acho que foi uma fala muito importante, assim, pro dia que eu tô hoje. Nossa, né? Todo mundo, assim, mas não sei. Eu não sei se tem tempo de fazer mais uma pergunta, ou se alguém mais quer fazer algum comentário, mas você falando agora, eu queria ter ouvido mais você falar sobre a sua casa, porque foi uma coisa que você comentou no doutorado também, não foi? Essa relação de casa e museu, e o seu ateliê em casa também. Então, acho que isso pode ser uma ilustração, assim, de quanto que você é próxima, né, do seu trabalho, das coisas que você expõe. Mas a gente tem 3 minutinhos, não sei se mais alguém quer falar mais alguma coisa. Estava lendo aqui a pergunta da Sumaya. Não, eu ia falar isso mesmo, Pri. Eu dou aula no meu ateliê, aqui em Sorocaba. Eu moro em Sorocaba, eu tenho a minha casa aqui, e no fundo do meu quintal tem o meu ateliê, uma casinha aqui no fundo. Então vocês também estão super convidados a vir, se vierem a Sorocaba, bora a gente marcar. Tá sempre aberto, adoro receber visitas. E dou aulas aqui, agora voltei ao presencial, acho que faz um mês. E também, durante toda a pandemia, eu dei aulas online pelo celular mesmo. Então, também é um processo que eu tenho continuado com alunos que estão distantes e é super bacana. Atualmente, eu dou um curso de ancestralidade negra e cerâmica lá no Sesc Pompeia, mas ele já está no meio do caminho. Ele vai até junho, mas já faz um tempinho que ele começou. E é isso, né? Eu vou começar esse curso agora no CAP. Mas é isso, falem comigo que vira e mexe, tá rolando um curso, a Luciana tá falando aí, eu fiz um curso na
oficinas culturais que ela participou, que foi super bacana. Então, vira e mexe, acontece uma coisinha, assim, né? Eu sempre posto lá no Instagram, mas se você quiser me chamar para conversar também, se tiver alguém interessado. Eu dou aula na Unesp de Bauru também. Agora vai voltar o presencial. Não sei como é que vai ficar. Não sei como é que vai ficar isso. Que eu não quero mais viajar. São 6 horas de viagem, gente. É um pouquinho cansativo. Luísa, obrigada pela sua fala. Foi muito gostoso você falar isso. É bom quando a gente tem também esse retorno, ajuda a gente a pensar. Eu acho que imagino que vocês tenham visto. Eu fiz uma exposição virtual na Casa Tombada, e a Casa Tombada é um lugar que eu adoro, porque eles têm esse lugar do aconchego da arte também, sabe? E a moça, a curadora, enquanto ela fazia, a gente ia falando pelo telefone e ela falou assim: Pri, eu quero morar na sua casa. Eu posso morar aí 2 meses? A minha casa, infelizmente, ainda não está aberta para residência artística. Mas todo mundo é bem-vindo, sempre tem um lanchinho, viu? E eu acho que a arte é isso, é esse lugar imbricado com a vida mesmo, né? Aí ela faz mais sentido. Bom, respondido. Isso, visita com chá. Tem chá, tem suco, chá de hibisco, né? Chá de capim-santo. Já vou fazer aqui um. Não, foi super respondido. Obrigada. A Samara quer falar. Eu queria primeiro agradecer demais, Priscila, pela sua disponibilidade, né, em se envolver com tantas coisas, né, lá no CAP, né, em menos de, sei lá, 1 mês que você começou o seu pós-doutoramento, você já está envolvida com a disciplina, está envolvida com esse grupo aqui, Matizes. Já faz tempo que você está encontrando o pessoal e trabalhando junto, né? Esse encontro. Enfim, o grupo de pesquisa, eu acho que isso faz parte, inclusive, da sua proposta, né? Como educadora, como pesquisadora, como artista, é tudo muito coerente, eu acho. Inclusive, essa generosidade por partilhar os seus conhecimentos, né? Então, eu queria perguntar, como é a primeira vez que a gente faz essa experiência de envolver a pessoa entrevistada, a nossa convidada, né, aqui para o Matizes, em todo o processo, queria que você contasse para o grupo, para a gente, como é que foi participar, o que agregou também a você, né, esse convívio com o grupo que organizou esse encontro, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu acho que é uma informação legal para o grupo ter, né, para depois poder, inclusive, fazer uma reflexão para a continuidade, e deixando aqui, então, minha admiração enorme pelo seu trabalho, por você, né, como mulher, como pessoa, como artista, e acho que como poucas pessoas você consegue integrar esses vários papéis de uma forma mesmo super natural, me parece, da pesquisadora, da educadora e da artista. As coisas parece que dialogam muito, né? Esses campos e vão se alimentando mutuamente. Obrigada. Eu que agradeço, Sumaya, por essa acolhida. A Sumaya me abraçou, assim, e eu cheguei cheia de propostas, e ela tem me dado chance, espaço, né, de colocar em prática, porque quando a gente pensa pedagogia cerâmica, só dá para pensar pedagogia se for junto, né, se for estar perto dos alunos, né, poder estar junto,
ouvindo vocês é muito importante para mim. E é diferente, né? Hoje à tarde, uma das meninas me mandou mensagem para saber se estava tudo certo para hoje à noite, né? Mas é completamente diferente de você ser convidada para uma palestra e aí você fica com aquele friozinho na barriga, né? Pensando, ai meu Deus, o que eles vão perguntar, né? O que vai vir de surpresa? E dessa vez eu estava me sentindo bem mais tranquila e confortável, porque a gente vem construindo uma relação junto, né? Eu sei o que vocês leram, a gente foi batendo papo, assim, né? Que vocês tiveram acesso aos materiais. Então, eu acho que essa construção antes, ela é muito positiva para a gente estar aqui hoje nessa conversa. É um outro lugar, né? De uma conversa onde eu me sinto à vontade e vocês estão super dentro, parece que estão dentro de mim, né? Do que eu produzi, do que eu escrevi. Então, eu sinto que a gente foi vivendo isso junto, né? Se eu puder dizer uma coisa também, queria elogiar muito o Leandro, a forma como ele é organizado, meu Deus, eu tenho que aprender muito com o Leandro, porque estar no Matizes é ver essa organização dele sempre com muito carinho, a forma como ele vai construindo junto com os alunos com muito carinho, né? E eu vejo todo mundo participando também. Isso é muito legal. A gente vê um grupo onde todo mundo tá participando e assumindo papéis. Eu acho que isso me fortalece, sabe? Quando eu fui na exposição Carolina Maria de Jesus, eu voltei para casa muito feliz, muito, muito, assim. Eu até mandei mensagem de áudio para a Sumaya, porque eu estava muito feliz. Eu voltei assim, falei pro meu marido, ai, eu achei meu lugar no mundo, né? A gente sabe quando a gente está fazendo o nosso papel, né? Que a gente está transbordando e construindo junto com pessoas que também querem construir, e aí a coisa flui. Parece que faz sentido todos esses meus anos de estudo, de pesquisa, de produção, para poder estar aqui com vocês hoje, compartilhar com quem quer falar sobre isso, com quem quer pensar isso junto comigo, sabe? Então, eu me sinto bastante realizada de estar aqui com vocês e saber que vocês existem, né? Saber que vocês existem no mundo e vão produzir coisas e fazer coisas. Bom, acho que é isso. Acho que tem muita coisa para a gente fazer junto ainda. Espero que vocês queiram continuar pesquisando, que a gente possa se associar e produzir coisas juntos. E pesquisar juntos, vamos escrever juntos. Tem muita coisa aí pra gente. Eu tô aqui para vocês, é importante, né, que vocês saibam que faz parte da minha proposta de pós-doutorado estar perto de vocês. Então, eu tô aqui sempre que vocês precisarem. Não termina agora, né? Continua, mesmo quando vierem outros artistas, eu continuo aqui com vocês, tá bom? É isso, obrigada. E continua até mesmo depois desse encontro, né? Lembrando todo mundo que vai ter uma oficina prática com a Pri e que logo mais a gente vai divulgar as inscrições, detalhes. Eu acho que a gente pode caminhar para o encerramento também. Ouvir você falando isso é uma grande alegria, um grande prazer. Porque foram esses meses, né, de estudo, de acompanhamento e enfim, foi maravilhoso, nem sei muito bem o que dizer. Muito obrigada. Não sei se a Lu gostaria de falar alguma coisa antes da gente encerrar. Não, o mesmo que a Laura disse, foi incrível, foi muito especial ter conseguido participar do Matizes de novo. Todo mundo sabe quanto que a nossa rotina está corrida e a gente vai encontrando os espacinhos, mas quando acontece e ver que tudo valeu a pena e foi incrível e foi muito enriquecedor também. Obrigada, Pri. Eu acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigada, Priscila. Palmas. Essa é a falta que o presencial faz, né? De poder aplaudir de pé. Que é isso que sua fala merece. Muito obrigada, gente, por terem acompanhado, Priscila, por ter disposto o seu tempo, por ter proporcionado essa experiência. Muito obrigada. A equipe Matizes, todo mundo.
Eu que agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu?